Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, por que o Brasil tem apresentado essa dificuldade de crescimento da economia? A gente vem apresentando essa dificuldade de crescimento, como já foi muito enfatizado, por questões de fundamentos econômicos, sobretudo quando a gente pensa no curto prazo, a questão da evolução da dívida pública em relação ao PIB, e também a instabilidade política gerada principalmente pelo presidente e as pessoas que estão no seu entorno. Nessa postura beligerante, sobretudo em relação aos demais poderes. E quando a gente pensa nos fundamentos, como já foi muito enfatizado por vários analistas, a questão da trajetória da dívida em relação ao PIB ela é fundamental. Qual que é a expectativa, como é que essa trajetória vem ocorrendo, quais são as expectativas para os próximos anos. O que está relacionado também ao aumento da inflação e, consequentemente, ao aumento dos juros. Então, toda essa relação entre as variáveis, juntamente com a questão da pandemia e um mercado de trabalho muito fraco, vem tornando esse cenário cada vez mais plausível. De baixo crescimento, praticamente estagnação da economia brasileira em 2022 e um baixo crescimento também em 2023, muito pior do que vários outros países. E no longo prazo, como ficamos? No longo prazo, a gente tem diversos elementos que ajudam a entender o porquê que o Brasil tem apresentado um desempenho muito fraco nessas últimas décadas, 4 décadas. E um dos elementos, entre outros, a gente pode pensar nessa parte da corrupção. Então, no Brasil saiu um ranqueamento de vários países onde a gente caiu 2 posições. A gente já está mal colocado, caiu mais 2 posições. E esse é um dos elementos. A gente pode pensar em educação, a gente pode pensar em ambiente de negócio, mas a corrupção também entra como sendo um dos elementos importantes que afetam o desempenho econômico de um país. Quando a gente pensa nessa parte da corrupção, um dos grandes problemas é onde que o setor produtivo vai alocar seus esforços. Essa alocação dos esforços vai ser para ficar mais próximo de políticos importantes e dessa forma conseguir favores que sejam muitas vezes lícitos e muitas vezes ilícitos, e parte disso acaba gerando esses atos, essas situações envolvendo o setor público de uma forma ilícita e que seria denominada corrupção. Então, uma economia que funciona bem, ela reduz essa questão da proximidade dos agentes econômicos em relação ao governo, a figuras importantes ali do governo, para conseguir ter um sucesso econômico. Essa economia tem um mercado que funciona bem, funciona de acordo com o desempenho de uma empresa, a qualificação do trabalhador, a qualificação das pessoas que estão numa empresa, a adoção de novas tecnologias. Então, tudo isso são os elementos que vão estar impactando o desempenho dessas empresas e, consequentemente, da economia de uma forma geral. Vai ser uma alocação de recursos de forma mais eficiente em atividades que são produtivas. E muitas vezes, as regras são alteradas para tentar, de fato, auxiliar certos grupos de interesse, e a própria alteração de regras também gera instabilidade. Não só as regras muitas vezes não são justas, não geram eficiência e muito menos justiça social, ou justiça em termos de empenho de empresas e pessoas, mas também um ambiente onde as regras vão se alterando para auxiliar grupos de interesse acaba causando mais instabilidade econômica, mais incerteza, e isso também prejudica o investimento. Então, essa parte da redução da corrupção, que passa por uma melhora das instituições que monitoram as ações, as transações entre agentes privados, agentes públicos e privados também, acaba sendo fundamental nesse sentido. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, qual tema o senhor elenca como principal desse ano que começa?
O tema mais importante da sociedade brasileira neste ano será o das eleições gerais, quando os eleitores escolherão o novo presidente da República, os governadores de estado, os deputados federais e estaduais e uma parcela dos senadores, ou seja, os ocupantes dos cargos mais importantes da vida política do país. Mas as eleições de 2022 não são importantes apenas por causa da escolha de representantes populares para esses cargos tão relevantes para o país. As eleições de 2022 são decisivas para o Brasil porque colocam em questão a própria preservação e a continuidade da democracia no país. Com efeito, depois de inúmeras ações e declarações ameaçando as principais instituições do regime democrático, a exemplo do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores agiram e fizeram declarações em diversas ocasiões questionando a lisura do voto eletrônico e do método de computação dos resultados eleitorais. Esse questionamento, sempre respondido e contestado por juízes do Tribunal Superior Eleitoral, veio acompanhado de sinalizações de que o presidente pode não aceitar, a exemplo do que fez o ex-presidente americano Donald Trump em 2020, os resultados das eleições, caso ele seja derrotado em sua pretensão de ser reeleito. Não se sabe bem o que isso poderia implicar, mas a ameaça existe. Essa foi a razão porque nos eventos de reabertura das atividades do Judiciário e depois do Congresso Nacional, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, foram tão enfáticos em defenderem, na presença do presidente, a democracia, o pluralismo político e a necessidade de os líderes políticos de todo o espectro político se comprometerem a aceitar os resultados das eleições, quaisquer que sejam eles. As manifestações desses presidentes foram uma indicação clara de que os demais poderes da República percebem a existência de uma ameaça que precisa ser enfrentada. Professor, e o que as eleições devem nos mostrar sobre a democracia no Brasil? Do ponto de vista da qualidade da democracia, eleições como as que teremos em 2022 se referem a um aspecto central de como funciona o conceito de soberania popular. A soberania se realiza pelo exercício do que a ciência política designa como accountability vertical, ou seja, a prerrogativa que os eleitores têm de confirmar um mandato de governantes ou mandá-los para casa, quando o seu desempenho recomenda essa alternativa. É um modo decisivo de os eleitores indicarem os rumos pelos quais desejam que o país seja conduzido, sem o que a soberania não se realiza. Ou seja, as eleições de 2022, ao colocar em questão a sobrevivência da democracia, colocam em questão também o como, no regime democrático, os eleitores são soberanos para fazer escolhas e como é importante que o seu voto, os resultados eleitorais sejam preservados, sejam reconhecidos e não sejam contestados. Esse é um aspecto extremamente importante do funcionamento da vida democrática. Bom dia a todos e muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, o que dizer sobre esse conflito militar na Ucrânia? Há uma ameaça real mesmo? Para nós efetivamente compreendermos a situação atualmente existente na Ucrânia, é preciso compreender os vários interesses dos países envolvidos. Em primeiro lugar, os interesses da Rússia. A Rússia tem o interesse de manter a sua segurança nacional e considera a Ucrânia, um país vizinho, como um fator necessário para a manutenção da sua segurança nacional, devido ao desejo da OTAN. A OTAN é o tratado que foi celebrado em 1949, do período da Guerra Fria, para conter a expansão da União Soviética, e reúne também o Canadá, países europeus, os Estados Unidos e o Canadá. E a OTAN expandiu-se
extraordinariamente, após o término da Guerra Fria, para países que pertenciam à antiga cortina de ferro, como a Bulgária, a Hungria e a Polônia. Avançou também para ex-repúblicas soviéticas. Acontece que a Ucrânia tinha interesses em integrar a OTAN e integrar também a União Europeia. E a Rússia vê nisso uma grande ameaça à sua segurança nacional. Em segundo lugar, há um interesse da Rússia em reconstituir o antigo Império Soviético, que era composto por 15 repúblicas e que se desfez quando a Guerra Fria terminou. E Putin considera este fato a maior tragédia que a Rússia poderia ter enfrentado. Em terceiro lugar, há uma afinidade histórica entre a Rússia e a Ucrânia. O próprio Império Russo, no passado, nasceu na Ucrânia, em Kiev. E, em quarto lugar, há uma afinidade cultural entre parte da população da Ucrânia, que fala russo, no leste do país, e a própria Rússia. Professor Alberto do Amaral, além desses motivos, existe algum outro fator que pode gerar o conflito na Ucrânia? Esses são fatores importantes que devem ser mencionados e deve ser acrescido ainda um outro fator. O fator de que a Rússia pretende ser respeitada como grande potência militar, que projeta o seu poder em várias áreas do mundo, como, por exemplo, o Oriente Médio, no caso da Síria. Inclusive, a Rússia tem interesses na manutenção de uma base naval na América do Sul, inclusive na Argentina. Existe um tratado de cooperação com a Argentina, de cooperação militar, e recentemente o presidente Alberto Fernandes visitou a Rússia. A Ucrânia é o segundo ator, o segundo país que tem interesses neste conflito. Ela quer se manter um país independente. A Ucrânia é um país de 44 milhões de habitantes, um país dividido. O leste do país, a região de Donetsk, por exemplo, tem afinidades com a Rússia. A região de Kiev, por exemplo, fala ucraniano e pretende manter vínculos com a Europa. É fato que a Ucrânia tem uma posição estratégica, porque pelo território ucraniano passa gasodutos que conduzem o gás russo para a Europa Ocidental. O outro país envolvido é os Estados Unidos. Os Estados Unidos representam aqui um elemento extremamente importante, porque consideram que o seu grande inimigo, ou a principal ameaça à segurança nacional é a China, porém a Rússia é vista com muita suspeita e como um risco à estabilidade da Europa e de várias regiões do mundo. Os Estados Unidos não gostaria de ver alterada a ordem internacional, sobretudo a ordem internacional que se criou após o final da Guerra Fria e a importância que a OTAN assumiu nesse contexto. É preciso ainda observar os interesses europeus, porque garantiria o abastecimento de gás para a Europa. A Europa depende do gás russo, um terço do abastecimento de gás para a Europa Ocidental é feito pela Rússia. Portanto, há um interesse da União Europeia em resolução pacífica do conflito. Ocorre que na última sexta-feira, a visita de Putin a Pequim por ocasião da abertura dos Jogos de Inverno e a assinatura com Xi Jinping de uma declaração de amizade russo-chinesa. Portanto, isso fortalece Vladimir Putin, fortalece as suas pretensões de invasão da Ucrânia. Um conflito militar não pode, assim, ser descartado nos próximos dias ou semanas. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, seja bem-vindo das férias. Que experiências positivas o senhor tem para dividir com os nossos ouvintes, hein? Olá, estamos voltando de férias e eu passei alguns dias muito gostosos no sul do Piauí, bem pertinho de Pernambuco, uma cidade chamada Betânia do Piauí, onde existe um projeto social que chama Escola Beta, uma escola de agricultura
que ensina o pessoal a plantar de maneira ecológica. O carro da ONG passa na casa das famílias, recolhe as verduras da semana, leva até a cidade, vende e repassa esse valor para aquelas famílias que não tem muito. A gente aprendeu que precisa de muito pouco para se viver, mas essa venda de verduras já chega a fornecer R$200 para essas famílias por mês, e R$200 é mais do que o Bolsa Família. Veja que isso é extremamente importante. Desenvolveram também um programa de apicultura na região, fornecendo caixas de abelha para as famílias, e elas já estão recolhendo mel, estão vendendo mel e já estão comprando as suas próprias caixas de abelha, aumentando o plantel aí de caixas de abelha para retirarem mel. Extremamente bonito ver aí a colheita do mel, como que isso é feito, a família toda unida, e também há um trabalho de criação de cabras, onde o bode de raça pura da ONG vai melhorando ali o plantel de cabras da região. Fui muito bem tratado como visitador e como médico, vi vários exames de todas as famílias. Havia um senhor com tumor de tireoide com medo de ir até o hospital, porque ele tinha medo aí das doenças virais que estão acontecendo. Conseguimos mudar a sua opinião. Vimos gente com problemas ginecológicos, vimos gente com problemas de diabetes, muito diabético na região. Dr. Lotufo, e a questão do consumo de álcool e tabaco nessa região? Como está? Vimos também que um grande problema daquele lugar é a questão do álcool. No final do curso de captação de recursos através do programa de crédito de carbono, quando foi a premiação, eu pude fazer uma palestra de prevenção de álcool e tabaco, estilo Dr. Bartô, fazendo mágicas e divulgando essa mensagem que dá para a gente viver sem fumar e sem gastar dinheiro com bebida alcoólica. Foi extremamente importante para mim e para eles estar lá, almoçar e jantar na casa daquelas pessoas muito simples, mas carinhosas, e eles matam um cabrito para te receber, e eu tive que ir lá ver matar o cabrito, etc. Isso para nós é meio chocante, mas na verdade esse é a maneira deles nos homenagearem. Por que eu estou contando isso? Porque eu fui lá com o meu filho mais velho. Meu filho saiu de casa muito cedo, depois casou, foi para o interior, foi para a Holanda, muito tempo fora, e nós pudemos nos abraçar e viver ali 10 dias, e eu fiquei muito impressionado com o cuidado dele para comigo. A outra coisa é que visitar um trabalho social, envolver a família num trabalho social é de extrema importância. Então, estar com a família, pertencer a um trabalho social, feito aí no caso pelo meu filho, são os pilares dos 12 passos para se evitar que os nossos filhos caminhem para as drogas. Abra no Google Escola Beta Betânia do Piauí e você vai ter uma ideia como ajudar essa entidade. E abra também o site do Dr. Bartô, que nós temos um link ali do projeto Escola Beta. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, o ano 2022 começa sob o signo da guerra. É isso mesmo? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Em 2022, o mundo começa a sua história sob o signo de Marte, o deus da guerra dos romanos. Não é que a pandemia de Covid-19, a grande ameaça à humanidade dos últimos tempos, tenha se acabado. Pelo contrário, continua impactando o mundo todo, inclusive o Brasil. Mas uma ameaça ainda mais grave se eleva agora com o risco de guerras envolvendo as grandes potências. Conflitos armados têm ocorrido ao longo dos anos, mas nenhum deles
associado diretamente ao engajamento de grandes potências umas contra as outras. E este risco existe agora em duas regiões do planeta, a Ucrânia e Taiwan. E guerras envolvendo grandes potências, é bom que se diga e se lembre, pelos conflitos mundiais do século passado, acabam afetando a humanidade de maneira absolutamente geral, pelo impacto que tem para a economia, para a saúde das pessoas, para o meio ambiente, ou seja, o grau de destruição vai muito além do próprio cenário do campo de batalha. Na Ucrânia, a ameaça vem da controvérsia envolvendo a Rússia e os países ocidentais comandados pelos Estados Unidos. A Rússia se opõe à entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a associação de segurança que reúne sob o comando dos Estados Unidos os países europeus, a maioria deles, e que nasceu na Guerra Fria para se contrapor ao poder da então União Soviética, hoje sucedida pela Rússia. A Rússia entende que a entrada possível da Ucrânia na OTAN é uma ameaça à sua segurança, porque é um país da sua fronteira. Já os países ocidentais entendem que a Ucrânia tem todo o direito de entrar na OTAN e ameaçam se contrapor a alguma ofensiva militar que a Rússia adote contra a Ucrânia. É importante lembrar que há alguns anos a Ucrânia já teve parte do seu território ocupado pelos russos, que invadiram a península da Crimeia e que vem apoiando forças separatistas na região oriental da Ucrânia. E quanto a Taiwan, professor? Em Taiwan, o conflito envolve a controvérsia entre o governo comunista de Pequim e o governo que existe na ilha de Formosa e em algumas outras ilhas, conformando então o país conhecido como Taiwan, que resiste à tentativa do governo de Pequim de anexar Taiwan, conformando uma única China, um único território do Estado chinês. Taiwan tem resistido a esta ofensiva da China de Pequim, com respaldo nos Estados Unidos, que lhes fornece um contingente, um efetivo de recursos e armas que são fundamentais para que Taiwan resista a uma tentativa de ocupação do governo de Pequim. Estes dois conflitos têm ganho nos últimos dias e semanas uma temperatura mais elevada, com o risco real de que possam ocorrer conflitos bélicos e, como grandes potências estariam envolvidas, a Rússia, a China, os Estados Unidos, os países da Europa Ocidental, as consequências de um eventual conflito em qualquer dessas duas regiões seriam catastróficas. Se me perguntarem, é possível ou provável que a guerra ocorra em qualquer dessas localidades, eu diria que do ponto de vista lógico, não, porque o mundo hoje é muito interdependente. Mas conflitos dessa natureza, a gente sabe como é que começa e não sabe como é que acaba, e eu não tenho dúvida que se houver um conflito em qualquer desses locais, o seu impacto será muito relevante e muito traumático para toda a humanidade. Este foi o professor Pedro Dallari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Pesquisadores acabam de publicar resultados de um estudo em que conseguiram aumentar as chances de recuperação de casos graves de acidente vascular cerebral. Professor Otávio, por que o tratamento ao AVC isquêmico agudo ainda exige tantos cuidados? O acidente vascular cerebral é uma emergência médica e em 80% dos casos ele é causado por um entupimento súbito de uma artéria que leva sangue para o cérebro. Se o paciente chega rápido no hospital, existem duas possibilidades terapêuticas já de eficácia comprovada. O uso de medicamentos trombolíticos na veia,
São remédios que, quando injetados na veia nas primeiras horas do início dos sintomas, eles dissolvem o coágulo que está entupindo a artéria do cérebro e assim restauram a circulação cerebral. Ou o uso de trombectomia mecânica, que é um cateterismo que é feito para a oclusão de grandes artérias do cérebro, onde através desse cateterismo é possível navegar um microcatéter até a artéria do cérebro que está entupida e pescar esse coágulo, desobstruindo assim a grande artéria do cérebro que está entupida. Entretanto, em casos de trombectomia mecânica, muitas vezes, apesar de desobstruir a grande artéria, persistem problemas na microcirculação. E até o momento não havia uma estratégia comprovada que melhorasse esse tipo de problema. E qual foi a novidade obtida, então? Na semana passada, na International Stroke Conference, o Congresso Americano de AVC, realizado em New Orleans, foi apresentado os resultados do estudo CHOICE, um estudo chinês que testou a administração adicional de uma dose de trombolíticos por via intraarterial após a realização do procedimento de trombectomia mecânica. Então, aqueles pacientes que tinham uma oclusão de uma grande artéria do cérebro na fase aguda do AVC podiam receber trombolítico inicialmente por via endovenosa, depois iam para trombectomia mecânica, e quando a grande artéria do cérebro era desobstruída pela trombectomia, era feita em um grupo de pacientes uma dose adicional de trombolíticos por via intraarterial. Os resultados dos estudos foram bastante animadores e surpreendentes. O grupo de pacientes que recebeu essa dose adicional de trombolíticos por via intraarterial após a trombectomia mecânica teve 18% a mais de chance de ficar com incapacidade mínima ou nenhuma após o tratamento, comparado ao grupo que recebeu somente a trombólise endovenosa mais trombectomia mecânica. Esses resultados foram recebidos com entusiasmo pela plateia de pesquisadores e profissionais de saúde que estavam no evento, já foram publicados no jornal JAMA e certamente inaugura aí uma nova estratégia para tratamento justamente desses pacientes com AVC isquêmico que têm uma evolução mais grave, que são aqueles que têm oclusão de grandes artérias do cérebro. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.